Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos na nossa quarta-feira. O tema da nossa série essa semana é obedecendo à voz de Deus. Eu falei que não tinha escolhido, mas vai ser obedecendo à voz de Deus. E hoje o nosso assunto que eu quero tratar é não dê desculpa. Mas antes eu quero te lembrar, para a gente continuar aqui nesse canal, trazendo a palavra de Deus, é muito importante que você curta o vídeo, você comente o que você achou, que você compartilhe. E toda vez que você ativa o sininho das notificações, o vídeo ele chega em primeira mão para você. E se você compartilhar com seus amigos, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e relevante e ele vai entregar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva. E todos nós já sabemos dessa história, já sabemos o que aconteceu. Eva comeu do fruto proibido, desobedeceu a voz de Deus e teve um problema aí. Minha mente agora foi para longe, eu acabei me perdendo o que eu estava falando. Mas Eva e Adão desobedeceram a voz de Deus. E quando Deus foi falar com eles, quando Deus foi questioná-los o porquê da desobediência deles, a primeira coisa que eles fizeram foram dar desculpa. Mas o marido que tu me deste, mas a mulher que tu me deste comeu. Ah, mas a serpente. E cada um foi fazendo a transferência de culpa. Nessa semana nós estamos vendo porque Deus rejeitou Saul, porque ele não obedeceu à voz de Deus. Nós estamos numa sociedade num tempo que nós falamos que Deus é amor, que Deus é aquilo, que Deus é isso, mas Deus também rejeita, porque na Bíblia diz que Deus aborreceu, rejeitou Esaú, mas Deus amou Jacó. Deus, ele nos criou, e assim como nós rejeitamos algumas pessoas que não faz bem para nós, algumas pessoas que não querem caminhar com nós também precisamos entender que Deus, se nós não queremos andar com ele, se nós não queremos obedecer a voz dele, não que ele não vai nos aceitar, mas ele quer uma mudança de vida. E uma das atitudes que nós precisamos ter para obedecer à voz de Deus é que nós não podemos dar desculpa. O nosso texto, e voltando só um pouquinho em Adão e Eva, eles não foram expulsos só pela desobediência deles, eles foram expulsos porque eles deram desculpas. Eles não falaram, meu Deus, eu errei, fui eu que comi. Não, mas se eles tivessem, não sei quais são os planos de Deus, mas se eles tivessem reconhecido o seu erro, às vezes nós estaríamos no jardim do Éden. Às vezes o nosso futuro seria diferente, mas como eles preferiram dar uma desculpa do que reconhecer o seu próprio erro, eles estragaram a sua vida e estragaram a vida de toda a humanidade. O nosso texto, voltando lá para Samuel, voltando lá para Saul, nosso texto está em 1 Samuel 15, 20, 21, que diz assim: E Saul, o rei, disse a Samuel, o profeta: Sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Não, o rei está aqui, mas o resto do povo eu destruí tudo. Porém o povo tomou o despojo das ovelhas, dos bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gigal. Mas engraçado, aqui no texto, 1 Samuel 15, 9, diz assim, porém Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Essa decisão não foi só tomada pelo povo, essa decisão foi tomada pelo líder que eles estavam seguindo, por Saul que era. Saul pode sim ter ouvido a voz do povo e decidido poupar, mas a decisão foi dele. Ele tomou essa decisão junta e mesmo assim ele quis desobedecer
a voz de Deus. E quando Samuel foi para confrontar ele, quando Samuel foi para falar com ele, o que fizeste? Ele fez igual Adão e Eva. Ah, mas foi o povo, eu só estou aqui. E quantas vezes na nossa vida Deus vem até nós: ai, Senhor, mas eu pequei porque eu estava carente. Ah, Senhor, mas eu estourei meu cartão porque eu queria comer uma coisa. Ah, Senhor, eu só estava com aquela pessoa porque ela me chamou. Eu só fiz aquilo porque eu estava com aquela pessoa, ela me chamou. E quantas vezes nós erramos, nós assumimos, nós damos desculpas para algo que Deus já tinha mandado, que Deus já tinha falado que não. E ao invés de nós reconhecermos: Senhor, pequei. Assim como Davi, o sucessor de Saul. Deus escolheu Davi porque ele era o homem segundo o coração do Senhor. Saul não. Quando Davi foi questionado por Natã, o profeta: tu és o homem, tu pecou. Davi falou: pequei contra os céus e contra a terra. Ele não falou: ah, mas a mulher estava ali tomando banho. Ah, mas também se eu não tivesse um palácio desse que o Senhor me deu, eu não estaria pecando. Pequei contra o céu e pequei contra a terra. Essa deve ser a nossa atitude. Ou por acaso, quando você está lá no seu emprego, quando você está fazendo alguma coisa que você tem que reportar uma autoridade, será que teu chefe aceita a tua desculpa? Será que teu chefe pediu para você fazer algo, te deu uma ordem, aí você falou assim: ó, é para fazer aquilo. Mas os funcionários não fizeram, por isso que eu não fiz também. Será que teu chefe vai aceitar isso? E o nosso Deus, o Senhor dos céus, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, deve aceitar nossas desculpas? Gente, a gente não pode ser mais imaturo na fé. Nós não podemos querer viver uma vida, querer estar perto de Deus, ter o conhecimento do Senhor, amadurecer na fé, se a gente ficar continuando dando desculpa para os nossos erros, para os nossos pecados. A partir do momento que a gente errou, que a gente deu brecha, que a gente fez coisa errada: Senhor, fui eu culpei, eu pensei que não era para dar, que era para ter pensado, eu fui atrás dessa pessoa que não era para ter ido atrás, eu abri portas que não eram. Não, Senhor, não foi porque o outro não fez, não foi porque o outro me desprezou, não foi porque o outro me falou um palavrão que eu também vou falar, não foi porque o outro me deu um tapa na cara que eu também vou dar. Qual que vai ser a nossa atitude como cristão? Nós precisamos ser diferentes, nós não podemos ser igual às pessoas que não têm fé. Deus nos chama para viver uma vida diferente. Deus nos chama para viver o discípulo diferente. Aquele que segue ao Senhor Jesus não pode mais dar desculpa. Deus, ele odeia desculpa. Deus odeia tanto desculpa que Adão e Eva foram expulsos dos paraísos, não somente porque desobedeceram a voz de Deus, porque também Davi desobedeceu. Sofreu as consequências? Sofreu, claro. Mas era para ter sofrido consequências piores. Às vezes, Deus ia deixar Saul com o reino na sua família. Jonatas iria herdar o reino, que era filho de Saul, mas Deus tirou o reino de Saul, porque ele deu desculpa. E todas as vezes que nós demos desculpa, nós vamos afastar Deus de nós. Nós vamos afastar a presença de Deus. Judas deu desculpa: mas eu vendi o Senhor Jesus por 30 moedas. Eu prefiro me enforcar do que reconhecer o meu erro. Eu prefiro me enforcar, correr do meu problema, do que enfrentar o problema. Pedro se arrependeu. Por isso que o nome de Pedro ainda está escrito na história. Você já ouviu alguma pessoa chamar Judas? Alguma pessoa chamar Caim? Tem, né? É muito raro. Porque preferiram dar desculpa ao invés de assumir o seu erro. A desculpa nos afasta de Deus. A desculpa nos afasta do nosso propósito. A desculpa nos afasta da obediência, porque nós estamos aqui para obedecer à voz de Deus. Nós estamos aqui para viver o propósito que Deus tem para nós. Dar desculpa é arrumar outro problema, e um problema muito maior. Se Davi tivesse dado uma desculpa para Natã quando Natã repreendeu,
Davi não seria chamado o guarda de Israel. Davi não seria lembrado até hoje. Mas é porque ele se arrependia, se humilhava. E quantas vezes nós queremos dar desculpa? Nós precisamos nos arrepender o mais rápido possível. Nós precisamos, não só para que Deus nos perdoe, para que Deus não nos tire da promessa, mas para ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Quantas vezes nos seus relacionamentos você deu desculpa e você afastou a pessoa que você amava? Ao invés de você reconhecer e falar, meu amor, mãe, pai, irmão, tio, tia, prima, me perdoa, eu errei, eu não deveria ter feito isso. Nós afastamos. Nós queremos relacionamentos saudáveis e duradouros, mas nós não fazemos o que precisa ser feito. Às vezes nós damos uma desculpa, às vezes não. Sempre que nós damos uma desculpa, nós vamos ter um problema maior. Cuidado com quem você ouve, porque o que você ouve desce para o seu coração. E sempre isso vai se tornar um comportamento, vai se tornar uma atitude. Samuel decidiu ouvir o povo e a voz do povo não é a voz de Deus, como nós ouvimos ontem. Cuidado com o que você ouve, com quem você ouve. Quem dá desculpa não muda de nível. Quem dá desculpa não vai pra frente. Quem dá desculpa não avança. Vai ficar sempre no mesmo lugar. Qual que é a desculpa que você tá dando hoje? Eu não vou na academia hoje porque eu tô muito cansada, que isso, que aquilo. E você vai procrastinando a sua saúde. Eu não vou fazer isso que o meu chefe pediu. E a sua promoção, a sua excelência, o que os outros esperam de você, vai deixando cada vez mais longe. Eu não quero me santificar, não, porque eu prefiro viver pelos prazeres da carne, porque é muito difícil esperar, porque é muito difícil ter um relacionamento santo. E a cada dia mais você afasta o que Deus tem para você. Se eu continuar dando desculpa, nós não vamos avançar. E às vezes nós vamos perder o que Deus tem para nós. Hoje é um convite para você mudar a sua vida radicalmente, para você parar de dar desculpa e viver o que Deus tem para você. O futuro de bem, de paz, os seus melhores dias. Isso só depende de você. Obrigada por assistir até aqui e eu te vejo amanhã às 7h17 da manhã, aqui mesmo, no Bom Dia Crente. Deus te abençoe.